Boa tarde! Pronto para mais uma? Antes de abrir a live aqui, eu tava assistindo um vídeo de um cara no YouTube que eu sigo já há algum tempo. E eu acho que pela primeira vez que eu vejo ele falar de forma tão simples, ele falou assim, gente, o marketing das redes sociais, a forma como a gente está vendendo, a forma como a gente está oferecendo produtos e serviços, estão mudando. Então, o que era o modo antigo? O modo antigo era oferecer um funil de vendas. Então, hoje tá todo mundo muito cansado, ele falou, né? Tá todo mundo muito cansado. Por quê? Porque tá muito manjado. Você entra, assiste 3, 4 aulas gratuitas e você sabe que no final daquelas 3, 4 aulas gratuitas, a pessoa vai te oferecer um produto, um serviço. E aí, existe dois modos de você seguir a pessoa, né? Ou você segue aquela pessoa porque ela vai te resolver um problema de forma específica, certo? Então, você compra um produto ou um serviço, entra no funil de vendas da pessoa. Ou você acaba seguindo aquela pessoa por conta das ideias dela. E ele chegou e falou assim, o que vocês acham que é mais poderoso? Você fazer milhões de vendas porque você resolve um problema em específico, ou você consegue vender ideias. E aí depois você consegue vender o seu produto ou serviço específico. E ficou aquele negócio na minha cabeça, assim, martelando. Eu falei, bom, pelo menos eu já sei que eu tô indo pelo caminho certo, né? Primeiro eu tô vendendo ideia. Depois, quem sabe lá na frente, eu vendo outra coisa. Então, levem isso para as próximas etapas do marketing. Oi, e aí, como é que você tá, Danila? Hoje, no dia de hoje, a gente mudou o portão de trânsito do desenho humano. A gente saiu do portão 61 e fomos pro portão 60. Eu ia fazer essa live de manhã, mas eu acho que eu ainda não tinha absorvido a energia. E eu tava bastante estressada. Eu tava me sentindo assim numa energia bem conflituosa, bem de guerra. Acredito que seja por conta de um trânsito ali de Marte, né? Eu falei, não, vamos dar uma baixada na energia, daí depois de noite qualquer coisa eu faço. Não gosto muito de fazer no final da tarde, mas tudo bem. Como é pra ficar gravado, né? Então, vamos lá. A gente trocou de portão, então saímos do 61 e fomos pro portão 60. O portão 60 dentro do desenho humano, ele é um portão, uma energia que causa mutação genética dentro da gente. Então, talvez boa parte do cansaço, do sono extremo, daquela energia pulsante, sabe? A energia que parece que vai, força, de repente ela volta e contrai. Então, essa sensação, ela pode acontecer por conta do portão 60. E aí, a gente entrou no portão 60, linha 1, agora de manhã. Importante, uma informação muito, mas muito importante. O ancoramento dessa energia mutativa, ela tem muita relação com a história que a gente conta primeiro, sobre os outros, e depois a gente saber que a mesma história que a gente conta sobre os outros é a história que a gente está contando para nós mesmos. Isso significa que um ponto importante do portão 60 aqui é a gente saber que não existe a realidade externa, não existe o outro, tudo é uma ilusão para o nosso cérebro. Então, a bioquímica, ela funciona a respeito de gatilhos, mas se a gente fecha os olhos, o nosso cérebro não sabe que existe a realidade concretizada e materializada fora da gente. Então, toda vez em que a gente conta uma história acerca de uma pessoa, que aquela pessoa não dá conta, que aquela pessoa é fraca, que aquela pessoa tá em dívida com a gente, que aquela pessoa é ruim, que aquela pessoa é desonesta, que aquela pessoa é mentirosa, que aquela pessoa... você vai falando, né? Vai contando histórias acerca da vida da outra pessoa. E fica falando sobre a vida da outra pessoa. O seu cérebro não sabe que existe outra pessoa.
o seu cérebro sabe que existe você. E aí, o que acontece? O cérebro entende que você quer viver aquela história. A mesma história que você conta sobre o outro, a vida do outro, é a mesma história que você está contando para si mesmo. É isso que o cérebro entende. Então, ele vai começar a cocriar uma vida toda embasada com a história que você está contando sobre os outros. Então, quando você enxerga a força no outro, a prosperidade no outro, a mudança no outro, o quanto que ele é dedicado, o quanto que ele é isso, o quanto que é aquilo, olha lá o que aquela pessoa está fazendo, olha lá o que a outra está fazendo, e vai falando, sempre exaltando, sempre olhando qualidades, sempre abençoando, a tendência de que o seu cérebro copie isso e traga para sua vida. Então, quando você julga, por que a gente atrai a história pra gente? Toda vez que você julga o outro, você atrai para si. Julgou o outro, julgou se o comportamento do outro tá certo ou errado, você atrai aquela história para si mesmo. Não tem como. Principalmente papai e mamãe. Mas isso pode acontecer com qualquer outra pessoa que você julgue demais. Ah, fulano tá errado, fulano tá fazendo errado, fulano tá fazendo errado, fulano... Tá, a vida vai falar assim. Então, vamos ver se realmente ele tá fazendo errado, se seu julgamento é justo. Daí você vai lá, vive uma coisa muito parecida e análoga à situação daquela pessoa. E aí, desse lugar, talvez a vida fale, e aí, me fala, será que esse comportamento da pessoa, será que tava tão errado? Assim. Você perde metade da sua vida, mais da metade da sua vida, por conta do julgamento. Você copia a história para si, abre mão da sua própria trajetória. Então, é muito importante, antes da gente começar a falar qualquer coisa sobre o Portão 60 aqui, a gente perceber isso, beleza? Vamos falar sobre o Portão 60, então? E a partir desse lugar de o porquê que a gente, contando a história sobre o outro, a gente atrai pra gente? Vamos lá. O Portão 60, ele fala sobre... Ok. Aqui a gente está falando de uma força poderosa que acaba afastando... Prestem atenção. É uma força que afasta a humanidade da evolução em direção à involução, tá? Evolução é para frente, para fora, extensiva, expansiva. E involução é uma dobra para dentro. Acaba retraindo a energia. Se vocês quiserem olhar isso de forma visível, é só vocês procurarem a dobra em cima do eixo... Deixa eu lembrar o nome. Daí vocês vão enxergar essa energia materializada. Mateu, agora não é a hora. Tá bom. Desculpa. A gente chama de... É como se fosse um eixo embrionário. Neurulação. Lá na fase da neurulação, embriologia, gente, é pura biologia. Voltem lá ou pesquisam no YouTube. Procurem sobre a neurulação. A neurulação nada mais é do que uma involução. É uma dobra onde forma o tubo neural e depois forma a nossa coluna. Então, é natural que existam movimentos de evolução e involução. Não é algo ruim, tá? Para que vocês tirem o julgamento desse lugar. Que seja o que é, tá? Neutralidade. Isso, neurulação. Procurem lá. Fazem uma revisão de biologia. Enxergaram o que é involução? Podemos continuar. Então, essa energia, ela afasta a humanidade da evolução. Não é algo ruim, presta atenção. Em direção à involução e à limitação. Então, se você não está evoluindo, você está involuindo e se limitando. Essa energia congela a vida em padrões rígidos, dificultando a inovação e a imaginação. Vamos lá, Anne, mas isso é ruim? Não. Peguem o exemplo da neurulação.
Se não houvesse um estabelecimento de uma estrutura rígida, você não teria uma coluna bem forte. Você não teria uma estrutura neural forte do jeito que ela é, tá? Então, existem lugares, existem momentos em que padrões rígidos, onde existe a dificuldade da inovação e a imaginação, são bons. Mas também podem ser ruins. Vamos lá? Essa energia sufoca o fluxo da vida, dificultando a quebra de estruturas e padrões definidos, certo? Ela critica a magia e controla esse fluxo, frequentemente visto em leis rígidas e estruturas sociais. Essa energia acaba limitando a verdadeira liberdade material e suprime a mudança e a juventude. Essa energia impõe mentalidade ultrapassada e estruturas rígidas, levando a um comportamento reacionário. Sabe a galera meio rebelde, tipo aquarianos, que gostam de chutar o pau da barraca e falar, vamos transformar tudo isso daqui em coisa revolucionária? Mais ou menos isso. Essa energia impõe adesão estrita a códigos ou leis antigos, dificultando o crescimento do espírito humano. Em última análise, ela limita o pensamento humano ao prender as mentes dentro de padrões familiares, sufocando a inspiração e a criatividade. Vamos lá. Tudo o que existe no nosso externo existe no nosso corpo. Então, o nosso corpo, o nosso universo externo, ele é uma extensão daquilo que já é corporalmente, ok? Então, em alguns lugares, a gente vai ter, sim, a apresentação e externalização de estruturas rígidas, de coisas engessadas. Nós precisamos dos ossos, certo? Para que dê estrutura. Só que, se a gente fosse só osso, o que ia acontecer? A gente é só osso? Não é. A gente tem músculo e depois tecidos mais moles. Em algum lugar, esta evolução, essa imaginação, essa flexibilidade, essa adaptabilidade, ela precisa existir. Então, são dois conceitos que acontecem agora dentro da consciência. Leis, mentalidade muito engessada, padrões familiares muito rígidos e restritos sufocam a capacidade imaginativa, de evolução, de adaptabilidade, de inovação. Só que inovação, essa coisa muito solta, também não ia ser bom. Precisaria da estrutura. A gente está buscando um equilíbrio. Então, esse é o portão 60 do desenho humano. Ele é o portão que faz com que a gente ache esse caminho do meio. Ok? Vou falar para vocês as características que compõem as pessoas que estão vivendo na sombra. Daí vocês vão falar, gente, é o planeta todo. É o planeta todo. Pessoas que podem resistir a quaisquer mudanças ou inovações, preferindo manter rotinas e estruturas que são familiares. Sabe o famoso conservador? Pessoas que podem criticar ideias que desafiam as normas existentes e podem tentar controlar situações para manter o status quo. Pessoas que tendem a pensar em padrões fixos e podem ter dificuldade em considerar perspectivas ou possibilidades alternativas. Pessoas que podem ter medo do desconhecido e evitar correr riscos ou explorar novas oportunidades. E aí a gente já vai falar um pouquinho dessa treta aí do Pix. Pessoas que podem se apegar a crenças limitantes ou ideologias completamente ultrapassadas, dificultando o crescimento e o desenvolvimento pessoal e, por consequência, coletivo. Pessoas que podem suprimir a sua própria criatividade e a criatividade dos outros, ora. Porque se eu suprimo a minha, quem é você para ficar aí colocando a sua criatividade no mundo, né? Vamos suprimir a sua também? Preferindo a praticidade do que a imaginação. Sabe a pessoa que vai pelo mais prático em vez de
usar um pouquinho os neurônios? Vamos imaginar uma possibilidade diferente? A pessoa, não, vamos para o mais prático, né? Pessoas que têm dificuldade para se adaptar às mudanças de circunstâncias e podem ficar sobrecarregados pela incerteza. O que a gente viu essa semana? Com a história do Pix, não é isso? Mateus, sem barulho, por favor, filho. Tô tentando. Era para ter arrumado isso antes. Vai brincar lá na sala com outra coisa enquanto a mãe termina aqui, por favor. Tá? Vai assistir, pode ser? Não, eu falei para ir brincar. Obrigada. Vamos lá, qual que foi o último? Pessoas que têm dificuldade para se adaptar às mudanças de circunstâncias e podem ficar sobrecarregados pela incerteza daquela mudança. Pessoas que resistem a abraçar os aspectos mágicos e espontâneos da vida, preferindo a lógica e o controle. Pessoas que podem se sentir presos em suas vidas, incapazes de progredir ou evoluir devido ao medo da mudança. Pessoas que podem ter dificuldades com figuras de autoridade, que desafiam suas crenças ou rotinas estabelecidas. Quando eu falo autoridade, gente, eu falo qualquer pessoa que tenha esse papel dentro da sua vida. Pais, pastores, padres, professores, políticos, padrinhos, cônjuge, avós, não sei. Pessoas que possuem a figura de autoridade na sua vida, tá? Esse é o comportamento da maioria das pessoas que estão vivendo, principalmente essa semana, na sombra da limitação, tá? Se a gente substituir a palavra limitação pelas duas palavras falta de permissão, é a mesmíssima coisa. Então, essa semana é uma das semanas mais especiais que tem. A gente veio construindo. Vão lá no meu canal, a gente tem toda essa construção. A gente construiu a codependência em não externalizar seu eu autêntico. Depois a gente viu sobre lutas que realmente valem a pena lutar. Depois a gente viu também sobre nossas insatisfações e sobre nossa evolução pessoal, autoconhecimento. Depois a gente transformou as nossas ganâncias em ambição. Depois a gente pegou toda a nossa ambição e usou a nossa busca pela nossa própria verdade, juntou, vai juntando, vai empilhando. E aí, depois que a gente tá quase pronto para meter o pé na estrada, a gente descobre o quê? Putz, não posso ir, não posso meter o pé na estrada ainda. Por quê? Porque eu não tenho permissão. Tem alguma coisa me segurando. Eu não posso ter aquele casa, carro, apartamento. Por quê? Porque ninguém na minha família tem. Não tenho permissão. Eu não posso ter aquele relacionamento maravilhoso que eu tô tentando cocriar, porque ninguém na minha família tem. Eu não posso trabalhar como investidora de casa com lucros do mercado financeiro, porque ninguém em 8, 10 gerações da minha família se deu bem com investimentos. Na verdade, só trouxe dívida, desgraça, discórdia e o dinheiro pingando sangue. Imagina, quem sou eu para ter essa permissão agora? Então, quando a gente olha para a sombra do portão 60, a gente está falando sobre a falta de permissão. Esse é o melhor momento para você trabalhar com isso. Esse é o melhor momento para você olhar para isso. Esse é o melhor momento para você ter discernimento racional, racionalizar suas emoções e se perguntar: por que toda vez que eu quero seguir, não vai? Eu volto, vou e volto, vou e volto. Porque tá te faltando permissão. Não é falta de vontade, não é falta de energia, às vezes não é falta de tempo, às vezes não é falta de dinheiro, você está se auto-sabotando por alguma coisa. E esse alguma coisa se chama falta de permissão. Tudo é nos permitido.
Tudo, completamente tudo. Nós somos co-criadores de 100% da nossa realidade. E somos responsáveis também por 100% das circunstâncias da nossa vida. Então, o que ainda não está acontecendo na sua vida, que veio amparado por aquela lista de ambição elevada, que a gente transformou as nossas ganâncias, certo? Preste atenção que na hora em que você está querendo buscar aquilo que está queimando no teu coração, aquele projeto, aquela coisa grande que é boa para o coletivo, não só para você, e não vai, é porque tá te faltando permissão. Ah, então quer dizer que eu tenho que ir lá pedir a benção da pessoa, daquele fulano lá que há 8 gerações atrás botou uma limitação no sangue? Estamos falando de coisa de informação genética. Não adianta. É você que tem que se dar essa permissão. Não vai ser eu, nem fulano, nem ciclano, nem teu pai, nem tua mãe. Se depender do pai e da mãe também, a gente não ganha permissão nenhuma, né? Querido papai e mamãe teve um casamento bem bosta. Você acha que eles vão te dar permissão? Ou o ego deles vai dar permissão para que você tenha um casamento maravilhoso? Sempre trabalharam que nem uns camelos. A saúde tá detonada. Você acha mesmo que eles vão te dar permissão para você trabalhar de casa e em menos de 10 minutos tirar o lucro de uma semana no mercado de investimentos? Sem fazer absolutamente nada? Sem ter ficado sem energia? Sem ficar cansado? Sem ficar sem cabelo? Sem ficar sem saúde? E aí? Qual que é a permissão que você tá percebendo que você não tem? É só você olhar aquilo que tu tá enxergando como uma limitação. Beleza? Vamos começar? Primeiro passo. Caderno, caneta, que eu esqueci lá na sala. Deixa eu pegar outra aqui, então. Vou pegar outra canetinha aqui. Um lápis. Oxi. Caneta. Deixa eu ver se ela tá riscando. Não tá. Uma limitação. Tô sem caneta. Tô sem permissão pra escrever. Esquece que vai. Foi. Caderno e caneta na mão. Passo 1. Vocês lembram qual que é o passo 1? Contra minhas palavras, esta está a minha vida. Minha sombra? Não entendi. Gente, eu lavei o cabelo e vim aqui fazer live com vocês. Ó, tá um negócio doido. Vamos lá. O que eu não quero mais? Anne, tá certo isso? Tá certo. A gente vai focar primeiro naquilo que vocês sempre focam. Não é mais fácil? A gente não vive focando naquilo que a gente não quer mais? Ah, eu não quero mais ser traída. Ah, eu não quero mais viver em dívida. Ah, eu não quero mais sofrer por isso. Ah, eu não quero mais esse emprego. Ah, mas eu não quero... O que tu não quer? Tá? É tão fácil dizer o que você não quer? Vive reclamando todo dia. Não é assim, não? Tô mentindo? Quantas reclamações você fez hoje? Mentalmente. Ai, Ana, eu não reclamo mais. Mentira, na tua cabeça tá cheia de reclamação. O que já vivi até o momento pode ser barreira para o novo que desejo me permitir. É, de alguma forma é. Vamos lá? O que a gente não quer mais? A se apegar. Simples assim. Eu não quero mais me sentir apegada. O que o apego tá causando na tua vida? Estamos falando aqui de uma energia que tem tudo a ver com reconhecer as coisas da vida às quais tendemos a nos apegar. Então é isso que a gente vai fazer durante esses 5 dias.
Quais são as coisas que nos bloqueiam? Quais são os obstáculos em nossa vida e quais são as limitações que insistimos em ter, consciente ou inconscientemente? Quando se trata dessas limitações, a chave aqui vai ser a aceitação. Então, durante 5 dias a gente vai aceitar. A gente vai parar de brigar, tá? Contra a limitação. Certo? Escrevam assim antes de eu passar o primeiro passo. A vida não é algo que acontece conosco. A vida não é algo que acontece comigo. A vida é algo que acontece para mim. Você não é vítima da vida. Entende? A vida está acontecendo para você. Tamanha é a grandeza disso. Ela não está acontecendo com você. A vida acontece independente de você. Ela está acontecendo para você, acredite. Pegaram? Notaram? A vida não é algo que acontece conosco. Você não é o alecrim dourado. O universo não está girando em volta do teu umbigo. Você não é vítima da vida. A vida não é cruel com você. Você acha mesmo? É que ela vai parar tudo o que está acontecendo em todo o universo. Vou focar aqui em você. Eu vou fazer você só você sofrer. Olha só. Total atenção. Tá? Demais, né? Não é algo que acontece conosco. A vida é algo que acontece para nós. Beleza? Primeira fase. A gente vai ver o que a gente não quer mais e mudar para aquilo que eu quero. Na primeira fase, a gente vai ter que confiar na nossa própria dignidade quando a gente está sob pressão. Aqui, a gente está falando de uma pressão para sair e ter um bom desempenho na vida, para superar as nossas limitações. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tem essa pressão e essa semana a gente vai ter mais ainda. Quando você se depara com isso na vida, precisa confiar em si mesmo e não nos outros. É só em você que você precisa confiar, tá? Você conserva sua força e opções quando confrontado por restrições ou fica inseguro? O que acontece toda vez que uma limitação, uma restrição aparece na sua vida? Você se sente insegura? Inseguro? Ou você consegue usar essa pressão, essa energia dentro de você? Todos nós podemos ficar abalados quando algo surge e atrapalha nosso fluxo. É apenas uma questão de reconhecer que essas coisas acontecem na vida e que o objetivo da vida é transcender essas questões. É um sentimento de que a gente é peça de xadrez e a vida está jogando com a gente. É, mais ou menos isso. É apenas uma questão de reconhecer que essas coisas acontecem na vida. Que coisas? Toda e qualquer limitação. As limitações vão acontecer na vida. E que o objetivo da vida é transcender essas questões. Ela acha legal. Olha, uma limitação, bora lá, vamos transcender ela. Você reage a isso ou você permite uma solução criativa? Como você tem se comportado diante de limitações? Principalmente quando tem reatividade extrema emocional. Sua harmonia interior reconhece as vantagens de permanecer dentro de limites autoimpostos. É isso mesmo. Você mesmo se impor limites. Quando você reconhece suas limitações, onde estão seus horizontes autoimpostos, você pode perceber que está tudo bem e é realmente benéfico para você. A longo prazo, permanecer dentro de seus limites até que o tempo mude, até que a mutação ocorra dentro de você e você possa se mover em algo diferente, se transformar em algo diferente. Porém, se mantenha pronto. O melhor exemplo que eu dou para vocês nesse primeiro passo, gente, é a metamorfose da borboleta.
É exatamente isso. Ela aceita a limitação dela, até algo dentro dela impor ou ela se impor uma limitação. Ou seja, ela vai sentir que chegou o momento de fazer uma mutação. E aí dentro dela já existe um disco, assim como o disco embrionário dos humanos, de qualquer outro animal, dentro dela já existe um disco. Então dentro da lagarta já tem a borboleta, geneticamente falando, mas ela não sabe. Ela sente uma pressão para criar uma limitação autoimposta. Ela se fecha no casulo, fica ali fechada. A mutação começa a acontecer, ela transcende a limitação e depois sai dali e vira borboleta, tá? Então, estamos falando exatamente do mesmo processo pra gente, só que de modo consciencial. A nossa consciência é assim, certo? Outra coisa que eu queria lembrar vocês aqui. Onde estão os seus limites? Eles são reais ou eles estão sendo autoimpostos? É uma das coisas que precisamos ter consciência. Anne, o que é um limite real? Um limite geográfico, um limite físico, você perdeu uma perna. Você tem um limite, uma limitação física. Você tem que seguir as leis do Brasil. Você tem uma limitação. Não tem o que você fazer. Vai sonegar imposto? Vai ser preso. Você tem que trabalhar em cima das limitações. Essa limitação autoimposta, ela existe mesmo? Ou ela é uma algema invisível que você está colocando na tua mente? Porque isso acontece também. Se seu papai e sua mamãe, quando você era criança, mandou você brilhar menos, é algo autoimposto dentro da tua cabeça, que tá lá, desde a infância, reverberando. E aí? Outra coisa que eu queria falar para vocês a respeito disso é... Cadê? Isso. O quanto que a gente costuma a forçar mesmo as nossas limitações. E a gente tem essa tendência, é um hábito do ser humano, eu acho que, não sei, uma crença, não sei o que acontece, de ter uma limitação e ao invés de simplesmente aceitar, a gente quer lutar contra. É a pior coisa que existe. Enquanto você luta contra a limitação, ou existe a negação da limitação, não tem como você transcender aquilo ali. Igualzinho a borboleta. Então, a primeira mudança que a gente vai fazer é, ao invés de eu lutar contra a limitação, vamos pegar a financeira, que tá todo mundo falando no rolê aí, ao invés de você lutar contra a tua limitação, a primeira coisa que você tem que sentar e falar, putz, sim, eu tenho uma limitação financeira. Eu tenho. Vou ficar negando? Vou ficar lutando contra isso? Não. Na hora em que você aceita, que você relaxa, é que daí a imaginação entra no serviço e vamos transcender isso daqui. É a mesma coisa que a água faz também. A água não para o seu fluxo para ficar brigando com a pedra que está no meio do caminho. Ela simplesmente passa pelo lado, passa por cima, contorna, acha outro modo, acha outro meio. A pedra vai continuar existindo. O obstáculo está ali, a limitação no caminho sempre vai existir, mas a forma como você usa isso a seu favor é que difere, certo? Na primeira fase, vamos abrir mão da insegurança diante das restrições. Eu não sei se vocês notaram, mas o que eu tô falando aqui é exatamente o que aconteceu essa semana. Então, esse que é o legal de estudar isso. É saber que as pessoas estavam se comportando completamente inseguras diante de restrições. Qual que era a mais nova restrição essa semana? O tal do Pix.
O que a insegurança das pessoas fez? Anne, mas eles voltaram atrás. Qual que era a insegurança deles? Qual que era a insegurança que vibrou aí? Será que realmente era de uma limitação financeira? Né? Não, o pequeno empreendedor, eu vi muito isso, eu sou gestora de inovação, eu incentivo o empreendedorismo. Prestem atenção no que está acontecendo. Realmente, o incentivo era de que ia me prejudicar? Ou é porque agora ia ter uma limitação, eu teria que estudar, porque eu preciso agora dar mais atenção às minhas finanças, certo? Agora eu vou precisar cuidar mais do meu dinheiro, do que entra e o que sai. Agora eu vou precisar prosperar mais, porque vai ter que arrecadar mais, a gente vai pagar mais imposto, então eu tenho que prosperar mais. Não, eu não quero prosperar mais. Eu não posso Ixi, não, Anne, eu não posso prosperar mais, não. Não, imagina. Na minha família, o teto aqui em casa é 5 mil. Não. Então, enquanto a gente só enxerga pelo lado negativo da coisa, tem uma coisa bem por baixo acontecendo. Cara, o que impulsiona a inovação no Brasil é a alta carga tributária e a corrupção, infelizmente. Nós somos um celeiro de gênios. O jeitinho brasileiro, gente, nada mais é do que a inovação. Quanto mais limitação o brasileiro tem, mais ele tem a possibilidade de inventividade. É óbvio, né? Tem uma galera que tem espírito de porco e acaba fazendo a parte ruim, né? É o jeitinho brasileiro, mas de forma ruim. Mas é o mesmo potencial, entende? Então, quanto mais a limitação bate na sua bunda, querendo ou não, você vai dar um jeito de inovar. Você vai dar um jeito de arranjar novas formas de prosperar, assim como a borboleta fez, a lagarta fez, virando borboleta. Gente, o processo da lagarta para a borboleta nada mais é do que um indivíduo sentindo que precisa achar novas formas de permitir a vida a prosperar de novas formas ali dentro. É isso que a vida faz. A vida procura veios, lugares na Terra para entrar e para continuar o seu caminho. Isso significa que a vida está buscando novas formas de prosperar. Ali bateu uma limitação. Essa limitação é ruim? Não, porque a vida vai achar um jeito melhor, criativo, mais eficiente para prosperar. Então, enquanto a gente olha para a limitação como uma coisa ruim, a gente não aceita a limitação e a gente luta contra a limitação, acreditem, a gente abre mão de uma possibilidade muito grande de salto quântico. Abrimos mão de uma possibilidade de transcender aquilo ali de uma forma muito legal. É assim que funciona a mutação genética. Insegurança diante das restrições. Então, agora a gente vai pegar isso para o nosso pessoal, usando o que aconteceu no coletivo, inclusive, né? Porque nada mais é do que a soma do comportamento. O que eu não quero mais, Anne? Escreve lá. O que eu não quero mais me sentir insegura diante das restrições. Você pode colocar limitações também, tá? Limitações. Me sentir insegura diante das restrições e ou limitações. Qual limitações, Anne? Qualquer coisa que você esteja enxergando como limitações. Filho! Deixa eu pedir para ele trazer uma água para mim. Mateu! Faz um favor pra mamãe. Você traz uma garrafinha de água pra mamãe? A mamãe esqueceu de trazer água. Tem aquela em cima da mesa. O que a gente quer, então? A gente vai trocar o foco aqui. A gente já sabe o que a gente não quer mais, né? Quer ver o da tela azul em vocês? Se vocês já sabem o que vocês não querem mais. Anne, eu não quero mais me sentir insegura diante de restrições e limitações.
Se eu for pedir para vocês agora, então o que que você quer? Ah, Ana, eu quero me sentir, então, segura diante de restrições e limitações. Será que é só isso? Será que só focar nisso vai resolver? Só trocar foco resolve? O que que a gente vai focar agora? Focar em confiar. O que eu quero agora, então? O que eu quero? O que eu quero? Confiar na minha própria dignidade quando estou sob, acho que é sob, né? Sob pressão, tá certo. A gente vai fazer uma troca agora. Vocês vão parar de focar toda a energia de vocês nesse sentimento de insegurança, porque toda vez que você foca no sentimento de insegurança, o que que você cria mais ainda? Vai, me diz. Quando você foca no medo, o que que você cria mais ainda? Quando você foca na insegurança diante de restrições e limitações, o que que começa a aparecer de forma sucessiva na tua frente? Limitação, mais uma limitação, mais uma limitação, mais uma limitação. É igual a dívida. Foca na dívida. A dívida é uma limitação financeira. Você está focado na limitação financeira. O que que começa a aparecer uma atrás da outra? Mais uma limitação. Daí acontece um acidente e você perde dinheiro. Daí você é roubado. Daí quebra um negócio em casa. Daí queima a lâmpada. Daí é uma atrás da outra. Porque você está focando aonde? Vamos trocar. Então, agora a gente vai focar na confiança. O que eu quero? Eu quero confiar na minha própria dignidade quando eu estou sob pressão. Eu vou confiar no meu interno, tá? Isso significa que a gente vai ter um poder de decisão nesse momento. Então, a gente agora vai trocar o que eu quero e eu vou falar o poder de decisão e depois da decisão, a ação a ser feita. É assim que funciona. Porque senão só trocar o foco não resolve nada. Vocês vão ficar aí alucinando. Joia? Poder de decisão. É uma decisão. Se vocês não decidirem escrever, falar e falar, beleza, eu vou decidir, bati o martelo. Ninguém vai decidir por vocês e ninguém vai fazer por vocês. Não fiquem buscando gente fora de vocês para que decidam por vocês. Poder de decisão. Eu decido. Eu decido exercer minha capacidade de reconhecer e transcender as minhas limitações. Poder de decisão. Eu decido exercer minha capacidade de reconhecer e transcender as minhas limitações. Vocês prestarem atenção nisso que eu tô falando? Isso significa que, se você não tá decidindo de que você vai reconhecer e transcender as suas próprias limitações, primeiro, você vai ficar pagando gente para fazer isso por você. Você vai acreditar que alguém fora de você vai enxergar melhor do que você mesmo as suas próprias limitações. Já começa a ficar ruim, né? Você fica refém de algo ou alguém fora de si mesmo para resolver as suas próprias limitações. Também não é nada bom esse cenário. Tudo por quê? Porque você está se sentindo inseguro diante das suas restrições e limitações. Entenderam? Que agora a gente começou a virar? Quando você confia na sua própria dignidade quando está sob pressão,
você tem o poder de virar a chave, decidindo exercer a sua própria capacidade de reconhecer e transcender as suas limitações. Isso é um poder de decisão seu, livre-arbítrio seu. Então, se você não está usando para isso, inconscientemente você está usando para o lado negativo. Tá indo para direita, tá indo para esquerda. A gente vai para direita agora. Ação a ser feita. Tomou a decisão? Agora a gente vai ter uma ação. Qual que é a ação? Eu conservo a minha força e minhas opções quando sou confrontada por restrições. Essa vai ser a ação a ser feita. Isso significa que toda vez que agora vocês se depararem com uma limitação, em vez de vocês darem murro em ponta de faca e ficarem sem energia e perceberem que vocês só não estão expandindo a própria consciência porque vocês estão com um foco total em ficar batendo na limitação e querendo resolver na força, na marra, a limitação. Algo ou alguém ensinou vocês a tentar resolver a limitação na marra. Vocês estão pegando toda a energia que deveria estar sendo conservada dentro de vocês como uma pressão interna e vocês estão pegando essa pressão e colocando fora. Isso responde também, boa parte do questionamento, quando fala assim, Anima, a gente precisa de um despertar coletivo, a gente precisa que as pessoas despertem. A gente não vai ser na marra, porque é livre-arbítrio da pessoa ela conservar essa energia para que ela veja as opções quando confrontado por essas restrições. E aí ela tem uma mutação interna e ela tome um caminho de evolução. Você não vai forçar nada e nem ninguém a fazer isso. Você só tem poder sobre você mesmo, sobre si mesmo. Certo? Então não adianta você ficar querendo que o outro evolua, que nem um Pokémon, porque o outro não vai evoluir que nem um Pokémon se ele não quiser fazer isso. Você tá olhando pra pessoa, você tá enxergando ela dando murro em ponta de faca e lutando contra os seus limites. O que acontece, gente, com um rebelde que fica lutando contra o sistema? O que acontece? Não é coisa boa. Vira anarquista. A anarquia não vai levar a gente muito longe. Outra coisa que eu queria relembrar vocês aqui no primeiro passo, para vocês entenderem e mudarem a forma como vocês enxergam as limitações. Você escolheu experimentar a limitação. Anne, você tá doida? Não tô. Em algum outro lugar, nós somos energia livre, alma livre, espírito livre. No mundo sutil, onde somos energia, onde somos frequência, a gente só conhece a liberdade. Porque vivemos em liberdade. A partir do momento em que você decide viver encarnado, então a sua consciência, ela vai materializar um corpo físico super desconfortável, você vai precisar se espremer dentro de um corpo físico, passar por etapas de crescimento, onde cada uma tem sua própria limitação,
e você está vivendo como um ser espiritual limitado por um corpo físico. Você escolheu experienciar a limitação. E depois de experienciar a limitação, agora você sabe o real sentido da palavra evolução. Como é que você ia experimentar a evolução se não fosse através da limitação? Como que você ia experimentar crescimento, expansão, se você não vivesse primeiro a involução, a restrição, a limitação? Entendem que não teria como? Então, a primeira grande limitação que vocês deveriam estar aceitando, amando e não brigando é o próprio corpo. Tem gente que tá encarnado já há 70 anos, tá lá, com 70 anos dentro do corpo, e ainda não aceitou que tá dentro do corpo. Não aceitou que é uma consciência autotestemunhando sua existência. Porque é isso que acontece com a gente aqui. Você é uma consciência dentro de um corpo físico, onde esse corpo físico está te proporcionando um autotestemunho. Olha que maravilha. E tá lá, 70 anos, e tá brigando com o próprio corpo. É só olhar como é que tá o coletivo. Será que todo mundo tá aceitando o próprio corpo? Tá amando o prazer que seu corpo te proporciona, mas também a dor? Gente, até para crescer dói. Pergunta pra uma criança, quando ela tá crescendo, dói no osso. Não, Ania, eu vim só pelo prazer. Daí teu corpo te proporciona uma dor horrível, estrucidante às vezes, e aí você odeia ele. Porque as suas emoções estão somatizando, porque você tá lá deixando elas fermentando. Daí, as emoções estão somatizando, estão vindo pro corpo físico, você ainda tá bravo com o teu corpo. Ele tá lá criando trocentos milhões de doenças e você tá bravo com ele. E aí? O outro machuca você com palavras e dói no teu coraçãozinho, dói no teu corpo. E aí, em vez de você prestar atenção nisso, não, primeiro você culpa o outro, porque o outro quer super mal, né? E aí, depois ainda de certo, se culpa porque tá doendo no teu corpo. Não, corpo, não pode doer. E aí, faz o quê? Vocês não aceitaram ainda o corpo físico. Tem muita gente que encarnou, nasceu, mas tá deslocado do próprio corpo. Não curte o rolê, porque dói demais. Ou não está se permitindo sentir prazer, êxtase, tesão na vida, cara. O deleite é um direito inato do ser humano. Porque tem isso também, né? A gente tá com uma Ferrari na mão, a gente pode ter um rolê muito legal e a pessoa acha que veio aqui só pra pagar penitência. Tá achando que, não, aqui é o inferno, Anny. Daí a pessoa cocria o inferno dela, porque a gente cocria 100% da nossa realidade com base nas nossas crenças. Daí ela cocria o inferno dela. Então tá, beleza, vai lá viver teu inferno. É a sua escolha. Ou você cria o teu Éden, ou você cria o teu inferno aqui. Qual que é que você tá vivendo? Joia? Se perguntem, entre hoje e amanhã, não sei se eu vou dar aula 2 amanhã, provavelmente amanhã de manhã, o segundo passo, porque o primeiro passo aqui é o único, praticamente, que a gente tem poder, controle. A gente tem controle do nosso foco, unicamente, exclusivamente do nosso foco. Se você trocar o seu foco nessa fase aqui, que é o passo 1,
Você parar de focar na sua insegurança diante das restrições, das limitações e começar a focar em segurar essa energia e saber que vai haver opções das quais você vai poder escolher. A tua imaginação vai ser aguçada, inovação também, certo? De que você pode ali contar uma história diferente, mas você precisa segurar. Não explode essa pressão para fora. Mantenha ela dentro de você um pouco. Mas a maior parte desse processo de criação é inconsciente. Por isso que eu tô fazendo essas aulas com vocês. Porque, mesmo que inconsciente, a gente ainda tá plantando o milho e vai ter que colher o milho. Isso não vai mudar, é uma lei. Vai plantar e vai colher. Não interessa se é inconsciente ou consciente, entende? Agora, um detalhe é o seguinte, que quanto mais consciente você se torna, maior é o grau de responsabilidade que você tem de assumir que às vezes você plantou o saco de semente errada. Você plantou joio. Não era trigo, não. Você vai ter que colher o joio de qualquer forma. Senão não tem como plantar o trigo depois. Mesmo inconsciente, você vai plantar e você vai colher. É na colheita do inconsciente que existe a possibilidade de você transcender o limite. Tá? Pode ver, gente. Vocês estão aqui me escutando. Quantas vezes vocês colheram os frutinhos amargos, bem azedo, bem ruim? Eu tô ainda colhendo uns, porque foi plantado muito tempo lá atrás. E aí o difícil é, na hora em que vem esses frutos amargos, a gente abrir mão da vitimização. Abrir mão de querer reclamar, abrir mão de culpar algo ou alguém fora de mim mesmo. Então, todas as coisas que eu venho colhendo é uma oportunidade para que eu aceite. Cara, eu aceito colher isso, porque eu plantei. Ah, mas eu não sabia que eu estava plantando. Ok, mas plantei. Isso é a vida adulta. É assumir 100% de responsabilidade pela circunstância da vida. Beleza, vou fazer alguma coisa diferente agora. Vou plantar diferente. Fala, meu pequeno. Eu já posso assistir? Pode. Não, velho. O problema tá na gente. Ah, mesmo? Sempre tá na gente. O sofrimento é importante quando usado com consciência, sim, do real, verdadeiro significado de sofrimento, mas a gente tem medo de sofrer. E no medo do sofrimento, a gente cocria o triplo de sofrimento. Aquilo que não precisava estar acontecendo. É no medo de sofrer que a gente cocria mais ainda sofrimento. É a gente mesmo triplicando a força e a potência daquilo ali. A partir do momento em que você não tem mais medo de sofrer, o que vai acontecer? De verdade, parem para pensar. Racionalizem. O que vai acontecer quando você não tiver mais medo de sofrer? Quem você se torna? Eu vou falar uma coisa bem séria pra vocês. Você se torna uma pessoa, inclusive, perigosa. Das duas formas, do lado bom e do lado ruim, né? Quando você não tem mais medo de sofrer, é sinal de que você sabe que é você que cocria 100% da sua realidade. Não, não é, Anne. Não, porque a vida... A maioria dos nossos sofrimentos são mentais e emocionais.
Tem o físico? Tem, eu sei. Eu pari uma criança de 4 quilos. Dói pra caceta. Não esqueci da dor. Sofri. Acontece que sem o sofrimento, a graça não te alcança. Só tem uma forma de você viver a graça. E aí? É só permissão. Se você acredita que sofrimento é uma limitação, eu estou limitado porque eu não quero sofrer. Você mesmo se impôs isso. Entende? É preciso limite? Claro que é. O seu corpo é um limite. Imagina se você não tivesse um corpo físico, a sua consciência ela ia extravasar por meio dos dedos, assim. Nós estamos enjaulados dentro de um corpo físico. Mas até que ponto que realmente é preciso um limite? Esse limite muito rígido, ele permite inovação? Esse limite muito rígido, ele permite flexibilidade? Usar a imaginação para que aquilo ali transcenda, cresça, evolua? Ou aquele limite que fica engessado, burocrático demais? Coisas muito rígidas não permitem inovação, não permitem evolução. Elas vão ser quebradas, vocês querendo ou não. Pois é. Vocês vão ver até 2027 muitas coisas que estavam extremamente rígidas e engessadas. Lembra, a gente passou o Plutão passou por Capricórnio. Capricórnio é exatamente isso. Boa parte da mutação que aconteceu com Plutão passando em Capricórnio, ela vai dar as caras agora em Aquário. Quem que é o aquariano? O aquariano é aquele que não gosta de lei. O aquariano é aquele que chuta o pau da barraca e fala, vamos destruir tudo isso daqui, vamos construir um negócio novo. O rolê é mais legal. O coletivo precisa de coisas mais fluidas, maior flexibilidade, mais imaginação, mais inovação. Por que Aquário é pura inovação? Tô falando por experiência própria. Eu tenho ascendente em Aquário, Marte em Aquário, Vênus em Aquário e no Norte em Aquário. É importante, mas até onde damos a devida importância? O que acontece com uma criança que só leva não na vida? Ela se torna um adulto em que ela vai caçar de todas as formas obter o sim. Limitação demais não é bom. Experimenta não ter um vertedouro numa represa de água. O que acontece? Tenta represar um rio. O que acontece com um rio que está super represado? Ele sobe para a cidade e alaga. Daí tá lá a galera reclamando que as cidades estão tudo alagando. Limite é bom? O que acontece com o jovem que leva muito não? É tipo cachorro. Você segurando, acorda, segura. Quando der uma pequena brechinha assim, ó, ele sai que nem um foguete. Nunca mais volta. Então agora vocês entenderam que limitação demais é ruim e limitação de pouco também é ruim. Eu falei, vamos achar o meio termo. Vamos achar um caminho do meio. Deve haver a possibilidade de mutação. Se o corpo de vocês, prestem atenção no que eu tô falando e talvez vocês entendam o que aconteceu lá em 2020 e o que vai acontecer agora. Vai acontecer mais coisa, gente, tá? Se o corpo de vocês e vocês estão lutando contra a possibilidade de evoluir, de mudar,
de transcender essa limitação, o corpo entende que não há mais espaço para evolução. Ou seja, ali não vai mais prosperar a vida. Isso é muito sério que eu tô falando para vocês. Nós temos essa capacidade porque o nosso pensamento tem muito poder. Nossas perspectivas, as nossas decisões, as nossas palavras, as nossas escolhas conscientes e seletivas têm poder. Na minha cabeça eu tô chovendo no molhado, porque tem tanta gente ensinando a mesma coisa. É vocês que escolhem permitir que a vida continue prosperando através de vocês. Só que para isso, vocês precisam entender o funcionamento das limitações, de como funciona o paradigma. Não há como você transcender o paradigma atual se de fato você não aceitar este que você está vivendo. A palavra que tanto foi tentado ensinar é aceitação. Aceita. As pessoas não aceitam, elas têm medo de aceitar. Elas acham que aceitando aquilo ali vai ser algo ruim. A gente está vivendo em estado de negação. Negação de emoção, negação de dor, negação do estado atual da realidade da pessoa. Conversa com a pessoa, às vezes, a pessoa ela está em estado de negação, ela não aceita. Ela não aceita que ela tem uma limitação. Ela não quer se ver como limitado, né? Ai, o ego. Não aceito essa limitação, Anne. Então tá, então fica lutando contra ela pra você ver onde que você vai acabar. As limitações foram feitas para serem aceitadas. E aí, a partir daquele momento, você relaxa, abre uma nova perspectiva, uma nova frequência, uma nova banda de frequência para você acessar. Um novo paradigma para você construir. Porque nenhum paradigma novo é construído do zero, gente. Nenhum. Nenhum. Tudo tem uma base. É usado alguma coisa do paradigma antigo para construir o novo. A borboleta não nasce do nada. Quem que é a borboleta? Ela faz uma tamanha metamorfose, ela usa todos os nutrientes do corpo antigo para construir um novo. A cigarra se destrói completamente para daí criar uma nova casca? Não. Ela faz um movimento de involução e dentro daquele paradigma que ela vivia, ela vai construindo um novo corpo. O que é a limitação? Fica ali. Pega essa pressão para você. Para de dar essa pressão para algo ou alguém fora de você. Pega essa pressão, bota para dentro e fala: beleza, eu vou construir um novo corpo, eu vou construir um novo paradigma. Qual é as possibilidades, qual é a imaginação, qual é a inovação que eu preciso, qual é o caminho totalmente disruptivo que eu preciso seguir aqui. Limitação é poder, gente. Amem as limitações para vocês verem aonde é que vocês vão começar a chegar. Tem uma limitação financeira? Para de brigar com a limitação financeira. Aceita. Fala pra vida. Vida, quer saber? Cansei, vida. Eu aceito. Cara, no outro dia aparece a solução. E aí? Faz isso pra vocês verem, experimentem. Pega a limitação que vocês estão vivendo, essas daí que eu tô escrafunchando na cabeça de vocês, e resolve aceitar. Ah, o ego vai dar uma estribuchada, né? Vai se jogar no corredor do mercado, vai dar um show, né? Aquela menina louca. Como é que eu vou aceitar isso aqui? Você acha que eu vou aceitar? Você acha que eu vou aceitar esse relacionamento bosta aqui? É culpa dele. A pessoa criou o negócio em esforço colaborativo e não quer aceitar.
Primeiro aceita. Aceita que cocriou. Aceita que vai ter que assumir 100% de responsabilidade pela circunstância. Ah, tava consciente, não tava inconsciente? Beleza, toca a ficha, depois lá na frente tu vê. Mas aceita. Aceita a realidade. Não é o idealismo e nem a obscuridade. Aceita aquilo ali que você tá enxergando. Não viaja na maionese. Aceita. É o que é. Beleza. A partir de agora. Segue. Entendeu? Tem coisa que tá na nossa cabeça. Vai ter limitação que vocês vão perceber. Sempre vai doer menos. Sempre vai doer menos. Aceitar. Isso não quer dizer que você não vá buscar, tendo fé e esperança, um cenário, um paradigma diferente. Não vou nem usar a palavra melhor. Um cenário, um paradigma diferente. Acontece que se você fica em estado de negação, quanto mais você nega aquela realidade, mais você fortifica aquela realidade. Aquilo que espero é aquilo que provoco? A palavra espero vem de expectativa. Expectativa vem de ego. Expectativa vem de uma vibração de falta. Eu não tenho. Eu preciso que. Tem que suprir aquela expectativa. Geralmente gera reclamação. Vai doer. Pois é, mas daí você fica fugindo do sofrimento. Eu tenho medo de que doa. Tá vendo? Vocês mesmos estão vendo que vira uma bola de neve. Em algum lugar a gente precisa cortar. A gente precisa parar. Ela parou aqui. Onde que parou? Negação. O estado de negação cocria e fortifica aquela realidade. Quer ver um estado de negação? Alguma coisa acontece na tua vida e você fica assim, ai, por que de novo comigo? De novo comigo, sabe? A vida me odeia. A vida me odeia, tudo acontece comigo. Meu Deus do céu, aconteceu de novo. Eu tô cansada. Ai, meu Deus, eu devo estar pagando meus pecados. Você virou vítima da própria vida. Já viu isso? A gente ser vítima da própria vida? Ali existe um estado de negação. Qual que é o estado de negação? De que você cocria a sua própria realidade. Eu não aceito esse fruto amargo que fui eu que colhi. Mesmo que eu plantei inconscientemente. Não vou aceitar. Não plantei, não fui eu. A culpa é do outro. O outro que é ruim, o outro que é isso, a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é do ZT, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é da igreja, e vai achando culpado, e vai reclamando. Negação, estado de negação. Negação da própria realidade. De que foi você que cocriou. Procura energias boas de manhã cedo e de tarde procura energias negativas. Como assim? De forma consciente? Ou você tá percebendo que atrai? É um padrão de atração. Não consegui. Acho que é um quadro bipolar. Acho que é um quadro bipolar. Quando a gente percebe alguma coisa, a melhor coisa que vocês fazem é, ao invés de negar a realidade, se perguntando o porquê daquilo, tá acontecendo. Não adianta você ficar perguntando o porquê. Tá acontecendo, você já tá vendo, você tá identificando. Ai, por que isso sempre acontece comigo? Ai, o porquê que isso sempre acontece comigo? O porquê é um estado de negação.
Você está questionando, como se aquilo ali não fosse a colheita do teu plantio. O que você faz? Você troca o para quê. O para que isso está acontecendo? Para mim. Não é com você. Sai desse estado de vítima. O para que isso está acontecendo para mim? O para que isso está acontecendo para mim? Se pergunte, o para que isso está acontecendo para mim? Viu? Pronto, já saiu do lugar de vítima. E aí tem o aprendizado. Deixa a vida te mostrar qual é o aprendizado. Foca no aprendizado, não na negação. Aí você falando, parece tão fácil. Não é. Ontem eu tive não foi um surto. Eu acho que foi uma crise de ansiedade. Muita pressão mental. Ontem a gente teve uma coisa de trânsito astrológico que ativou muito a cabeça aqui. Dúvida, 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 dúvida. A dúvida é a ansiedade que te leva pro futuro. Daí você fica muito no futuro, tua cabeça fica... Teu cérebro dá uns trancos, né? E aí eu meio que tive uma crise de ansiedade, assim. Daí eu chorei. Comecei a chorar tudo de novo. Que tacar tudo. Beleza. Daí eu respirei, tomei uma água. E a minha cabeça tava: por que eu não consigo? Por que isso? Por que aquilo? É automático, gente. A gente volta pra esse lugar. Que é delicioso ser vítima. É bom reclamar. Por que eu não consigo? Eu sou incapaz. Tudo dá errado. E eu tento, não vou. E tento, e não vou. E tento, e não vou. E daí eu comecei a chorar. E chorei. E aí depois que eu chorei, o raciocínio voltou. Deu beleza, pronto. Já dei meu show. Tô sozinha, mas dei meu show, né? Então, ninguém tava vendo. Dei meu show. O para quê isso está acontecendo para mim. Você sai desse lugar de coitadismo e você se coloca como espectador da sua própria existência. Para que isso está acontecendo para mim? É a vida acontecendo para mim. Eu estou enxergando, está materializado, está ocorrendo. Qual é o aprendizado que está tendo aqui? E eu não estou focando no aprendizado, no processo. Eu estou aqui em estado de negação. Entende? E aí, você mesmo faz isso. Respirei. Hoje de manhã já tava mais tranquilo. Pronto. As coisas esclareceram. É horrível pensar negativo? Claro que é. Claro que é. E a gente é pego a todo momento por pensamentos negativos. Mas e se seus pensamentos negativos não forem os seus pensamentos negativos? E aí? Oi, pensamento. Tchau, pensamento. Beleza. Foi. Como sair do negativo? Primeiro, não negando ele. Foi o que eu fiz. Se eu tô tendo uma crise de ansiedade, se eu tô com vontade de chorar, se eu tô com vontade de tacar alguma coisa na parede, primeiro eu não vou negar que eu tô com essa vontade. Se eu tô com vontade de esfregar a cara de alguém no asfalto, eu não vou negar que eu tô com essa vontade. Eu sou humana, eu tô num corpo. Eu tenho emoção. Não vou negar. Tem pensamento ruim pra caramba, pra caceta. Agora eu não vou ficar negando. Eu vou só aos poucos trocando foco. Se precisar chorar, eu choro. Se precisar gritar lá no jardim, lá, sei lá, eu grito. Vou colocar uma almofada no meu rosto e gritar. O detalhe é que a gente tá negando demais, negando emoção. Se você nega a emoção, você vai cocriar uma realidade mais fortificada sobre aquilo, aonde a realidade externa vai te cutucar até você liberar essa emoção. Por isso que tem um rompante emocional, por isso que as pessoas estão descontroladas emocionalmente. Entende?
Se você... Olha só o que você falou, Johnny. Mas não tem como sair. Você está cocriando a realidade onde não vai existir a possibilidade de você sair. Você, na sua palavra, na sua frase, ai, mas não tem como sair. Você está autoprofetizando um negócio na tua vida, e eu vou fazer o quê? Sobre meditação, a meditação de Buda é você ser um barco vazio, só isso. O barco vazio significa que você não carrega absolutamente nada. Você tá no percurso de um rio, e aí de vez em quando você carrega coisas boas, mas de vez em quando você carrega um corpo. Solta o corpo onde que tem que soltar, às vezes entrega os presentes onde que tem que levar, e você continua vazio no fluxo do rio. Isso significa que é só focando no processo e nas experiências, sem se envolver. Ai, tá cheio de presente. Não, parei nessa vila aqui, e nessa vila aqui me deram 50 presentes. Ai, essa vila é tão legal. Eu acho que eu vou ficar aqui. Tá, mas e os presentes que você ia acabar entregando na vila, no rio abaixo? Ah, é verdade. Eu vou ter que dar tchau pra vila legal. Beleza, volto pro rio. Entregou os presentes. Daí, de vez em quando, você para em outra vila. E aí, nessa vila, eles pediram pra você levar um corpo até no lugar onde... E você vai com aquele cortejo fúnebre, você e o corpo. É sobre quem você é no final da experiência. E não sobre os lugares que você se apegou e ficou. Quem é que tem mais história pra contar? Quem é um barco vazio? Barcos vazios não são ruins, são maravilhosos. Boa noite, Mércia. Dizem que é bom de estar no fundo do poço, é que não pode piorar. E se cair terra em cima, aprende a sair de lá. Porque tem gente que faz isso com vocês todo dia. Tem dia, vocês estão no fundo do poço e vocês estão com gente perto de vocês que vão colocando a terrinha de colher, assim, ó. Uma por uma. A questão não é o barco, e sim a maré. O que é a maré? O que é a água que eu tava falando pra vocês? A água da qual vocês têm o barco vazio. Emoção. Emoção. Beleza? Gente, essa aula vai ficar gravada, tá? Pra quem chegou mais tarde, eu vi que a Mercy entrou aí. Tô aqui refletindo sobre o que você disse sobre não responsabilizar o dinheiro por não fazermos o que queremos. E aí, ele falou com você? O dinheiro te agradeceu? Porque essa responsabilidade ele não quer carregar? Vocês... Ontem eu falei sobre isso. É exatamente a mesma coisa que a gente faz com as pessoas. Mesmo inconsciente. Querida mamãe, eu não tenho um relacionamento feliz porque você não foi feliz. Eu não tenho permissão. Mas eu estou te responsabilizando por isso, tá, mamãe? Querida família e querido dinheiro, eu não tô prosperando porque, sabe, é o seguinte, todo mundo foi servidor público na minha família, né? Então, eu preciso procurar um concurso e eu tô aqui dando murro em ponta de faca e, viu, eu tô frustrada, insatisfeita e com depressão por culpa de vocês, tá? Porque vocês não me deram essa permissão de trabalhar com investimentos.
Entende? A gente acaba responsabilizando o outro. Isso significa que a gente está em estado de codependência. A gente abre mão totalmente do nosso poder de cocriação, responsabilizando alguém, ou seja, culpando alguém fora da gente mesmo. Algo ou alguém fora da gente. E isso entra o dinheiro, que foi a explicação que eu dei pra Mércia ontem. Quando a gente responsabiliza o dinheiro, moeda, fora de nós, por algo que a gente tá deixando de fazer, ou por algo que a gente tá sentindo, o dinheiro, ó, vai embora da nossa vida. Sentiu um alívio? Que delícia, que bom. Sobre a essência da vida, o consumismo, a vontade e o desejo que a gente tem no dia a dia. Medo de entrar num relacionamento. Olha, não é de relacionamento. Porque senão você não estaria nem encarnado. Tá? Porque tudo é relação. Estamos aqui numa relação. Estamos fazendo uma troca. Você está trocando sua atenção, seu tempo comigo, energeticamente falando. Estamos em relacionamento. Você tem medo de outra coisa. Conseguiu entender a diferença? Às vezes a gente acha, às vezes a gente acha que é relacionamento, mas não é do relacionamento, tem outra coisa por trás. Sobre a essência da vida, o consumismo, a vontade, o desejo que a gente tem no dia a dia, isso seria um barco vazio. É que não veio, se foi uma pergunta, veio sem o ponto de interrogação, eu não entendi. Exatamente, pois é. Não é de relacionamento, porque o teu padrão daquilo que você supostamente está criando, está colocando de expectativa, o que é se relacionar com uma pessoa que você está desejando, uma lista. Se fosse essa pessoa, ia ser um relacionamento legal. Então, você está colocando pré-condições. As pré-condições estão existindo com base no quê? Com base em alguma coisa que está te doendo, algum sofrimento, algum medo, ou alguma ferida que está dentro de você. Daí você generaliza todo o contexto. Ah, nenhuma mulher presta, nenhum homem presta. Mas com base no quê? Com base na sua experiência. O que sua experiência te traz? E aí você continua cocriando. Olha, eu fui traído. Então tá. Então você tem medo de ser traído novamente. O que você cocria? Você vai passar 50 anos sem se relacionar. Quando você se relacionar, adivinha o que vai acontecer? Vai ser traído. Eu não costumo entrar nessa hora, Diego. Hoje tá sendo novo pra mim. Um pouco. Entrar nessa hora. Eu não gosto de entrar de noite. Não gosto de fazer live, não gosto de fazer as aulas. Eu gosto de fazer de manhã a live. Mas eu não queria deixar passar o conteúdo. Porque eu baixo a live e coloco no meu canal. Eu tô disponibilizando ele bem certinho, conforme a ordem do desenho humano, dos trânsitos do desenho humano. É isso mesmo. Pois é. Então tá. Só relembrando aqui, só pra fechar com chave de ouro, pra quem não pegou a live inteira, vai ficar gravado no meu canal. Vão lá, assinem a notificação, curtam, deixem joinha, deixem comentário. E vai demorar um pouquinho essa, né? Porque eu tenho que subir, baixar a live e subir de volta lá. Deixa eu só pegar... cadê? Remember da live? A gente vai trocar o foco da insegurança sobre como lidar com as limitações. Vocês podem estar se sentindo presos e incapazes de avançar. Foi o meu surto de ontem. Era exatamente isso. Eu tava me sentindo presa e incapaz de
Eu não sei para onde que é esse ir para frente. A gente sabe que é um sentimento de avançar. Eu quero ir. Eu não sei para onde que eu quero ir, mas eu quero ir. É esse ímpeto. E aí, na hora que você tem esse ímpeto, de alguma forma você sente que você tá preso, tá? É assim que eu tô conseguindo verbalizar e comunicar isso pra vocês. E aí você se sente inseguro de como que você vai lidar com aquela limitação. Você tá enxergando que tem uma limitação, você tá sentindo esse aprisionamento e você não tem a mínima ideia do que vai acontecer ou como que você sai dali. Tu tá preso, tá se sentindo preso. Isso não é muito bom, tá? O que a gente precisa olhar? Reconhecer que essas limitações são um convite para a reflexão e a busca de novas abordagens. Eu, como gestora de inovação, gente, eu sou impulsionadora de pequenos negócios, empreendedorismo, tá? Todas as minhas reuniões e sessões, quando é profissional, né? Quando é empresarial, profissional, com pequenos empreendedores, com empresários, com profissionais, eu falo assim: a base de toda inovação é a limitação. Todas as inovações que vocês conhecem hoje no planeta Terra foi porque alguém se deparou com uma limitação e de forma criativa aceitou aquilo e falou: vou inovar. Todas as inovações possíveis que vocês imaginam foi assim. A nossa tecnologia é assim. Tudo, gente, tudo. A base, a mãe da inovação é a limitação. Não só para dinheiro, não só para vida profissional, não é a base da tua vida. Para que você tenha inovações na sua vida, para que a mudança ocorra, aquela bendita da mudança que tanto vocês desejam, primeiro deve haver a aceitação da limitação. Senão vocês não vão ter inovação nenhuma. Não vai acontecer. Vocês vão ficar focando só na limitação e vão fortificar aquela realidade. Joia? No YouTube? Sim, Mércia. Eu vou baixar essa logo aqui. Desligando aqui eu vou baixar e coloco no YouTube. E todas as aulas anteriores já estão disponíveis lá. Que é uma sequência, né? Tô colocando bem certinho o númerozinho. Absorvendo conhecimentos, muito obrigada pelas suas aulas. De nada! A gente conversa. Amanhã de manhã eu vou fazer o passo 2. Joia? Amanhã eu passo 2, amanhã de manhã. No meu site tem as lives, os temas e geralmente de manhã, né? Às vezes pode mudar os horários, mas ali vocês veem quando que vai acontecer a live, que horário mais ou menos, tá? Às vezes pode acontecer uma mudança, mas ali na minha agenda vocês conseguem ver. Joia? Uma boa noite pra vocês, fiquem bem e aproveitem. Ó, escrevam. Pega um caderninho, rascunho e rascunhem sobre isso. Deixem que os insights venham e vocês usem as limitações de vocês. Parem de deixar que os outros usem as limitações de vocês contra vocês, tá? Senão a massa vai continuar sendo manipulada pelo medo. Beijo, até amanhã.